Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio falámos sobre a trágica história de Inês de Castro. Dom Afonso IV, rei de Portugal, não resistiu à pressão e cedeu no momento de decidir o destino de Inês. Hoje vamos falar sobre as consequências deste ato. Como reagiu Pedro, príncipe herdeiro e amante de Inês? Quais seriam as consequências para o reino de Portugal? E, por fim, quais as consequências para Dom Afonso IV como homem e como rei? Mas antes de avançarmos, gostaria de agradecer a 3 novos patronos: Silvia Pinho, Michel Pedro e Orma Godden. Sem a ajuda dos nossos patronos, este projeto não seria possível. Por isso, para vocês, um muito obrigado do fundo do coração. A todos os nossos ouvintes interessados em ajudar-nos, passem pelo nosso Patreon. Temos lá os scripts dos episódios especiais e muito mais. Podem também seguir-nos nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muito mais. Passem por lá, sigam-nos, deem um like e comentem. A vossa opinião é muito importante para nós. Sabem que também nos podem ouvir nas plataformas de podcast habituais e também no nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com. Vamos então continuar a nossa história. Terminámos o último episódio com a morte de Inês de Castro. Agora é tempo de perceber como reagiu Pedro. Como podem imaginar, o assassinato de Inês de Castro, ordenado pelo próprio rei, Dom Afonso IV, não foi recebido de ânimo leve pelo infante. Mas este mal-estar entre pai e filho não era algo de agora. As relações entre os dois já se tinham deteriorado ao longo dos anos e, para complicar ainda mais a situação, existia do outro lado da fronteira uma facção castelhana disposta a apoiar o infante Dom Pedro e até a acenar-lhe com a possibilidade de ocupar o trono de Castela. Esta tentação criou ainda mais tensão entre filho herdeiro e o rei de Portugal. A morte de Inês acabaria por ser a gota de água que faltava para transbordar este balde de tensões. As tensões acumuladas entre pai e filho, por tudo o que já falámos até agora, transformaram-se numa revolta aberta. O reino de Portugal via-se mais uma vez numa situação que já não lhe era estranha. Um filho revolta-se contra o pai numa autêntica guerra civil. Após a execução de Inês de Castro, Dom Pedro reúne os seus apoiantes e parte para a revolta. As suas forças avançam pelo entre Douro e Minho e por trás dos montes, deixando para trás territórios saqueados e devastados, até chegarem às portas do Porto, que acabam por cercar. Entre os seus apoiantes encontravam-se, para além de muitos fidalgos portugueses, mais ainda galegos, naturalmente ligados à família de Inês. Entre eles estava Álvaro de Castro, irmão de Inês de Castro, de quem já falámos, que participava agora no cerco à cidade. O Porto, além de assumir uma posição estratégica, era uma das cidades mais ricas do reino, tornando-se um alvo particularmente apetecível para quem apoiasse a causa do infante. Do outro lado, a defender a cidade, encontrava-se outro Álvaro, Álvaro Gonçalves Pereira, mestre da Ordem do Hospital, e filho do recentemente falecido arcebispo de Braga, Dom Gonçalo Pereira. Já referimos anteriormente que esta família era bastante importante. Primeiro falámos do filho e agora do pai. Mas descansem, ainda vos falaremos do neto. E que neto vai ser este? O cerco foi curto, não durando mais de 3 semanas. Ao que tudo indica, o infante Dom Pedro não estaria disposto a levar o confronto ao ponto de enfrentar diretamente o próprio prior hospitalário. Esta é a versão de Fernão Lopes e é mais aceito pelos historiadores. Mas agora vamos apimentar a coisa com uma lenda popular, que encontrou eco em alguns relatos. Os portuenses, ouvindo que se aproximava a hoste de Dom Pedro, decidiram retirar as velas dos navios que estavam ancorados no Douro e improvisar muralhas de pano com elas, de forma que, ao longe, parecia que a cidade estava de facto fortificada. Isto porque as famosas muralhas que ficaram com o nome de Fernandinas ainda mal tinham saído do projeto, e a única cerca que protegia o porto era a antiga cerca velha, que rodeava os 4 hectares da primitiva cidade na Pena Ventosa, que viu Dom Afonso Henriques reinar.
2 séculos se passaram e o Porto cresceu colina abaixo, indo a cidade encontrar-se e abraçar o rio. Mas toda esta zona, que incluía a atual Ribeira, estava agora efetivamente fora de muros e era necessário protegê-la. No entanto, não queremos que esta ilusão de uma muralha de lona, por muito impressionante que pareça ao longe, aguentasse todo o período que durou o cerco. Por isso, vamos remeter este relato para o baú das anedotas históricas, mas que, ainda assim, merece ser contada. Seria preciso esperar pelo verão de 1355 para que, com a insistência da rainha Dona Beatriz, se iniciassem finalmente as primeiras conversações de paz entre pai e filho. As negociações acabaram por acontecer a 5 de agosto, em Canaveses. No acordo, fica registado o motivo do conflito entre Dom Afonso IV e Dom Pedro. Por razão da morte de Dona Inês e de algumas outras coisas. O rei pediu ao filho que abandonasse o ressentimento e perdoasse todos aqueles que o tinham acompanhado no dia da execução de Inês, que tinha ocorrido apenas 7 meses antes, bem como os que considerava envolvidos na sua morte. Dom Pedro, por sua vez, pediu ao pai que perdoasse todos aqueles que o tinham acompanhado na campanha de devastação pelo norte do reino. Contudo, a rainha Dona Beatriz teve um papel importante nestas negociações. Para garantir que o acordo seria cumprido, levou o filho a reafirmar o seu perdão perante os evangelhos e o crucifixo. Dom Pedro jurou perdoar para sempre todos os envolvidos na morte de Inês e as suas famílias, comprometendo-se a não os matar, prender ou causar-lhes qualquer tipo de dano. Em contrapartida, a própria rainha assumia a responsabilidade de garantir que o filho cumpriria aquilo que tinha acabado de jurar. Uma semana depois, a 14 de agosto de 1355, foi a vez de Dom Afonso IV fazer o seu juramento. O rei comprometia-se a perdoar todos aqueles que tinham apoiado o filho durante esta revolta, prometendo não lhes fazer qualquer mal. Por serviço de Deus, e seu, e prol, e sossego do reino. No dia 20 deste mês, Dona Beatriz voltou a intervir, jurando fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que também o marido respeitaria este acordo. E assim, desta forma, se encerra o capítulo sangrento e violento da história de Dom Pedro e Inês de Castro. É o que vocês estariam à espera de ouvir, só que não. A história de Pedro e Inês de Castro ainda não terminou. Mas vamos ter de esperar pelos episódios do reinado de Dom Pedro para falar de tudo o que não foi dito. Vamos então agora avançar para outro tema. Ao longo da nossa história, temos falado muito sobre os nossos vizinhos ibéricos, principalmente Castela. Mas está na hora de falar sobre outro vizinho que Portugal tinha e não foi muito falado até agora. O mar. Enquanto todos estes acontecimentos decorriam na Península Ibérica, existia, fora desta península, um reino que começava a ganhar cada vez mais importância, a Inglaterra. Dom Afonso IV de Portugal estava sempre atento às oportunidades diplomáticas, comerciais e militares, e por isso mesmo não ficou indiferente à crescente afirmação de Inglaterra no panorama europeu. O rei português já tinha tentado aproximar as duas casas reais através do casamento. Em 1325 procurou casar uma das suas filhas com a família real inglesa, e mais tarde, em 1345, tentou novamente unir a sua filha Dona Leonor com Eduardo, o chamado Príncipe Negro, e filho herdeiro da coroa inglesa. No entanto, nenhuma destas tentativas teve sucesso. Mas, como já referimos algumas vezes, o casamento não era a única forma de aproximar dois reinos. Entre 1344 e 1352, Dom Afonso IV de Portugal e Eduardo III de Inglaterra estabeleceram acordos de proteção naval e, em 1353, assinaram um tratado comercial válido por 50 anos, reforçando ainda mais as relações entre Portugal e Inglaterra. Este tratado era o início de uma aproximação que teria consequências muito maiores do que talvez um dos dois reis pudesse imaginar. Dentro de poucas décadas, esta relação daria origem ao Tratado de Windsor e àquilo que viria a ser considerada a mais antiga aliança ainda em vigor entre dois países.
Mas isto é história para outra altura. Estes gestos por parte do monarca português surgem numa altura em que já tinha começado aquilo que, bem mais tarde, ficaria conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Uma, entre aspas, guerra entre Inglaterra e França. O conflito, que nasceu de uma disputa dinástica e feudal, começava agora a ganhar dimensões europeias. Não vamos aprofundar agora este tema, pois vamos, eventualmente, fazê-lo numa série de episódios especiais para os nossos patronos. No entanto, é importante perceber o contexto em que Dom Afonso IV começou a aproximar-se da Inglaterra. No início do conflito, parecia que a Inglaterra não tinha grandes trunfos. Mas, por esta altura, no final do reinado de Dom Afonso IV, a vitória de Crécy e os avanços consideráveis no sul viraram o tabuleiro do avesso. Inicialmente, o rei português manteve uma neutralidade cautelosa. Portugal precisava de manter aberta as rotas comerciais com o norte da Europa, por onde exportava produtos como sal, vinho, cortiça, azeite, mel e cera, enquanto importava armamento, artigos metalúrgicos, trigo e tecido. Já para não mencionar que a sede do papado era agora junto do território francês, em Avignon, tendo os papas tendencialmente uma posição pró-francesa em diversos assuntos. E Portugal queria agradar a sua santidade por causa de uns certos assuntos insulares, mas já lá iremos. Logo, a neutralidade era estrategicamente importante. Agora, com o fortalecimento do lado inglês e, à medida que as relações com a Inglaterra foram se fortalecendo, a posição portuguesa começou naturalmente a aproximar-se dos interesses ingleses e a afastar-se de Filipe VI de França. Os olhos de Dom Afonso IV não estavam apenas virados para norte. A sul, a ameaça muçulmana continuava presente. Depois da Batalha do Salado, as forças muçulmanas tinham perdido grande parte da sua capacidade ofensiva, e a instabilidade interna, tanto em Granada como no norte de África, tornava improvável que uma nova invasão em grande escala acontecesse. Mas isso não impedia ataques mais pequenos, sobretudo contra a região do Algarve. E aqui convém termos em conta a seguinte realidade. Numa altura em que se discute tanto, e bem, questões como a escravatura, a expansão ultramarina e a posse de enclaves, entender onde estas realidades começaram não só é importante, como também um exercício de honestidade intelectual. Ao longo de toda a Idade Média, existiram ataques de piratas magrebinos, que ficaram conhecidos como piratas berberes, contra as costas mediterrânicas dos cristãos. Estes ataques visavam muitas vezes o saque, mas também tinham em vista outro objetivo: a captura de reféns, normalmente mulheres e crianças, que podiam ser resgatados e devolvidos às famílias a troco de altos preços, ou então vendidos como escravos por todo o mundo muçulmano, onde, especialmente as mulheres de aparência nórdica, eram extremamente apreciadas nos chamados mercados de carne branca. Não temos números fiáveis para o período que estamos a tratar, mas sabemos que, a partir de finais do século XV e inícios do século XVI, o problema agravou-se, a ponto de, entre 1500 e 1780, entre 1 milhão a 1,5 milhão de europeus foram escravizados. Esse flagelo foi especialmente sentido no Algarve, no sul da atual Espanha, ilhas mediterrânicas e Itália, mas também nas costas do resto da Europa, pois estes piratas berberes chegaram a atacar sítios como a Islândia e a Cornualha. Isto foi parte da motivação para que, tanto Portugal como Espanha, tenham apostado depois na conquista de praças costeiras magrebinas, de forma a tentar limitar os ataques. No reinado de Dom Dinis, como já falámos, a sede da nova Ordem de Cristo foi fixada em Castro Marim, então na Foz do Guadiana. O objetivo era criar uma força que defendesse o Algarve de ataques. Sobre esta ordem, convém referir que, embora se aceite que o regresso da sua sede à antiga capital templária de Tomar tenha ocorrido logo no início do reinado de Dom Pedro, em 1357, é possível que tenha sido iniciado ainda em 1356, ainda no reinado de Dom Afonso IV. Voltando à questão da pirataria berber.
Também foi em parte por causa deste problema que Dom Dinis criou a primeira marinha permanente da história europeia, em 1317. Agora, Dom Afonso IV iria expandir a sua ação e com o aval papal. Mas, se não era ainda tempo de tomar cidades na costa marroquina, os olhos dos reinos ibéricos começavam a focar-se numas ilhas ao largo desta costa, que receberam o nome de uma ave. Sim, como já devem ter percebido, vamos falar das Ilhas Canárias. Conhecidas em certas fontes como as Ilhas Afortunadas, as Canárias receberam visitas confirmadas desde pelo menos 1341, mas eram conhecidas dos navegadores europeus desde pelo menos o século anterior. Ao contrário de outros pontos junto da costa africana, estas ilhas eram habitadas por povos não islamizados, que viviam de uma agricultura e pastoreio rudimentares, e achava-se que podiam ser mais facilmente convertidos à fé cristã. A expedição a estas ilhas, que saiu de Lisboa e ocorreu em 1341, foi um esforço multifacetado. Esta foi realizada por particulares, sobretudo italianos, baseados principalmente em Sevilha, mas com um forte patrocínio da coroa portuguesa, daí terem partido de Lisboa. Era liderada pelo florentino Corbizzi e tinha objetivos principalmente económicos, embora Dom Afonso IV relatasse, mais tarde, que também contava com homens armados e apetrechos de cerco, o que revela o desconhecimento que tinham sobre estas ilhas. Os reinos ibéricos e o papado rapidamente perceberam a importância estratégica das ilhas, pois o objetivo era levar a guerra para o norte de África, em vez de esperar nova invasão, como aconteceu em 1340. Ora, poucos anos depois desta expedição, foi organizada uma outra, que partiu de Sevilha em 1345. E, entre estas duas expedições, surgiu um projeto em Avignon para as ilhas: construir um principado cristão, escolhendo-se, para isso, um castelhano como príncipe. O Papa Clemente VI sugere o nome de Luís, para ficar como senhor das ilhas. Luís era um dos descendentes dos infantes de Lacerda. Para além disso, o Papa pede a todos os monarcas ibéricos para o auxiliarem nesta empreitada. Dom Afonso IV, tendo conhecimento desta decisão do Papa Clemente VI, envia uma carta a 12 de fevereiro de 1345 como resposta. E, mais do que qualquer coisa, é esta carta que nos convence de que o plano de Portugal para aquelas ilhas eram muito mais do que expedições económicas. Sendo descendente de Afonso X, esperava-se que Luís tivesse algum apoio de Castela, mas o rei português deixou bem claro que não tinha capacidade para o fazer. E embora não o tenha dito assim, não poderia apoiar uma causa que não via como sua, até porque, como afirmou claramente, se não fosse as guerras com Castela a partir de 1336 e depois a ameaça merínida, já tinha posto em marcha um plano de anexação das ilhas. Dom Afonso IV afirma ainda que as Canárias foram uma descoberta pelos nossos naturais, ou seja, os portugueses. Logo, deveriam por direito pertencer a Portugal. Esta carta enviada por Dom Afonso IV, apesar de profundo respeito, está também salpicada de algum sarcasmo, onde transparece uma certa amargura. Ele, rei com provas dadas, foi posto de lado em favor de um nobre que até se começou a intitular Príncipe de La Fortuna, devido ao nome das Ilhas Afortunadas. Mas este suposto principado nunca saiu dos seus próprios sonhos. Em 1352, até foi nomeado um bispo para as ilhas, mas, como acontecia noutros casos, esse bispo nunca veria a sua suposta diocese. Estava claro que a questão das Canárias era um assunto mal resolvido, e assim permaneceria até 1479. Mas a importância que as ilhas já tinham neste século XIV mostra o rumo que as coisas haveriam de tomar. Em 1345, um mês antes da carta que falámos, o Papa Clemente VI já tinha enviado a Dom Afonso IV uma bula de cruzada, incentivando-o a continuar a luta contra os muçulmanos, mas mais importante, incentivava-o também monetariamente,
concedendo-lhe uma parte das rendas eclesiásticas do reino para financiar este esforço. 10 anos depois, a ameaça voltou a ganhar força. A 21 de fevereiro de 1355, o Papa Inocêncio VI publicou a bula Romana Mater Ecclesia. Depois de um emissário português enviado por Dom Afonso IV ter chegado a Roma com notícias preocupantes. Embora os embates contra os muçulmanos estivessem mais calmos, o monarca português via agora uma grande ameaça ao seu reino. Os Marínidas tinham reforçado as suas frotas na costa andaluza e partiram em direção ao Algarve, onde tomaram, saquearam e devastaram uma vila. Perante esta ameaça, Dom Afonso IV, através do seu emissário, pediu a continuação do apoio financeiro da Igreja, desta vez para reparar e construir navios e contratar homens de armas que pudessem proteger os pontos mais vulneráveis do reino. Toda esta conjuntura obrigava a coroa portuguesa a continuar a investir na sua recém-criada marinha. E estes investimentos acabariam por antecipar duas realidades que se foram tornando cada vez mais importantes na história portuguesa. A primeira era a necessidade de olhar para o mar como uma verdadeira extensão do próprio reino e também para os frutos colhidos dos investimentos feitos nesta indústria. Portugal já tinha uma atividade marítima considerável, sobretudo ligada à pesca e à produção de sal. Mas o setor naval ainda estava longe de atingir todo o seu potencial. Havia, por isso, enormes oportunidades económicas e estratégicas por explorar. A segunda realidade estava mais a sul, mais propriamente no norte de África. Os Marínidas ainda tinham capacidade para enviar navios e homens para a Península Ibérica, mas estavam claramente mais enfraquecidos do que nas décadas anteriores e longe de serem capazes de organizar grandes invasões aos reinos cristãos na Península. E essa perda de força começava a alterar a própria forma como os reinos cristãos olhavam para o outro lado do Estreito de Gibraltar. Como já falámos anteriormente, pela primeira vez em séculos, o norte de África deixava de ser visto apenas como uma fonte de ameaça e começava também a surgir como um possível alvo. Se o poder marínida já não era suficientemente forte para lançar grandes invasões à Península Ibérica, talvez tivesse chegado a altura de os próprios reinos cristãos atravessarem o estreito e levarem a guerra até o território do inimigo. E esta mudança de perspectiva teria consequências importantes nos anos que se seguiram. Cerca de 13 anos antes, Dom Afonso IV e a Rainha Dona Beatriz tinham mandado iniciar, junto à sede de Lisboa, as obras da sua capela e de um hospital. Atenção que aqui, quando dizemos hospital, é importante não pensarmos naquilo que hoje associamos a esta palavra. Na Idade Média, um hospital era sobretudo uma instituição de assistência aos mais pobres e desfavorecidos, que é de onde vem a nossa palavra hospitalidade. Não eram necessariamente um lugar destinado ao tratamento de doenças, nem existiam os serviços de saúde que hoje esperamos encontrar no hospital. A sua principal função era muito mais simples. Ali, os pobres e os desfavorecidos podiam encontrar abrigo, alimentação e vestuário, independentemente de estarem doentes ou não. Durante a construção da capela, Dom Afonso IV mandou também redigir o seu testamento. Foi feito a 13 de fevereiro de 1345, em Leiria, e revela uma preocupação interessante que já vimos em outros testamentos de monarcas. Mais do que deixar registada a sua riqueza ou os seus bens, o rei procurava assegurar a salvação da sua alma. Entre o que estava mencionado no testamento, Dom Afonso IV refere a capela que já estava em construção e determina que era ali que desejava ser sepultado quando chegasse a sua hora. Este também era o desejo da sua mulher, a Rainha Dona Beatriz. A escolha de Lisboa tinha ainda um significado especial. A capela ficava junto à Sé, onde se encontravam os restos mortais de São Vicente, que tinham sido alvo de transladação com grande pompa por intermédio de Dom Afonso Henriques e do príncipe herdeiro Dom Sancho em 1173. Dom Afonso IV acabaria por ser o primeiro monarca português a escolher Lisboa como local da sua sepultura.
iniciando assim uma nova tradição na ligação da coroa à cidade. O próprio Dom Afonso IV explica a intenção desta obra: fazer as obras para a honra e louvor de Deus e da Virgem Gloriosa Santa Maria, e para que Deus seja louvado, esperando assim receber o seu galardão na santa glória do paraíso. Mas o testamento não se ficava pela construção da capela. O monarca português deixou também instruções bastante concretas sobre o funcionamento da mesma, definindo as obrigações dos capelães, a forma como deveriam decorrer as cerimónias fúnebres e até as orações que deveriam ser rezadas pela sua alma. O mesmo aconteceu com o hospital. O rei estabeleceu igualmente regras para o seu funcionamento, procurando garantir que a instituição continuaria a cumprir a função para a qual tinha sido criada: prestar assistência aos mais necessitados. Que nas casas que nós compramos na freguesia da Sé se faça um hospital a serviço de Deus, no qual se mantenham para sempre 24 pobres. Convém a saber 12 homens bons e 12 boas mulheres, pelos bens da rainha, de bons costumes e de boa fama e vergonha. Não sabemos ao certo se ainda em 1355, pouco depois das pazes com o seu filho, ou já em 1356, mas Dom Afonso IV, já a contar com cerca de 65 primaveras, adoece. O rei sabia que a sua vida se aproximava do fim e escolheu a sua sempre querida cidade de Lisboa para passar os últimos meses. Segundo a tradição, especula-se que Dom Afonso IV terá mandado chamar os 3 homens apontados como responsáveis pela morte de Inês de Castro: Álvaro Gonçalves, Diogo Lopes Pacheco e Pero Coelho. O monarca português terá então aconselhado os 3 a abandonar o reino assim que ele partisse deste mundo. Afinal, conhecendo bem o seu filho, Dom Afonso IV saberia que, depois da sua morte e da subida de Pedro ao trono, dificilmente os homens envolvidos na morte de Inês seriam poupados, com ou sem juramento. Se realmente isto terá acontecido ou não, não sabemos. O que sabemos é que Dom Afonso IV tinha plena consciência daquilo que se poderia passar assim que a coroa passasse da sua cabeça para a do seu filho Pedro. Qualquer que tenha sido a doença que afetava Dom Afonso IV, o seu estado agravou-se durante a primavera de 1357. Chegou a especular-se que a forma como se embateu com o seu filho e a ironia que acompanhava o velho provérbio "Filho és, pai serás", tenha contribuído para acelerar o seu declínio. Percebendo que o fim se aproximava, o rei mandou chamar o seu filho a Lisboa, para que Dom Pedro pudesse passar com ele aqueles que seriam os seus últimos dias. Seria ali, na sua querida Lisboa, que Dom Afonso IV fecharia pela última vez os olhos. Depois de 32 anos de reinado e 66 de vida, o rei morreu em maio de 1357, deixando finalmente a coroa nas mãos do seu filho herdeiro, Dom Pedro. O Bravo, assim ficou conhecido. Talvez não apenas pela sua bravura no campo de batalha, embora essa não lhe possa ser negada, mas talvez também pela sua personalidade, pelo seu temperamento e pela forma como, tantas vezes, enfrentou de frente aqueles que se atravessaram no seu caminho. Desde muito jovem, Dom Afonso IV viveu em conflito, primeiro na disputa pelo seu próprio lugar na sucessão, depois nos confrontos com o seu pai e com os seus meios-irmãos. Mais tarde, já como rei, dedicou grande parte do seu reinado à consolidação do poder da coroa, à justiça e à administração do reino. Enfrentou guerras, tensões com Castela, conflitos com a nobreza e com a Igreja. Viu Portugal ser atingido pela fome, pelo cisma e pela peste negra. Liderou, ao lado de Afonso XI, uma das mais importantes vitórias cristãs da Península, na Batalha do Salado. E já para o fim do seu reinado, viu-se preso entre a lealdade ao seu filho e a pressão daqueles que o rodeavam.
Foi neste equilíbrio difícil que surgiu o caso de Inês de Castro. Uma decisão que acabaria por colocar pai e filho em confronto e que o obrigou a levantar armas contra o próprio filho. Mais tarde, mesmo depois das pazes feitas, este conflito deixaria uma ferida que não sarou com facilidade. Foram 66 anos de vida marcados pelo conflito, pela responsabilidade e por uma constante preocupação com o reino que lhe tinha sido confiado pelo seu pai. Talvez seja essa a verdadeira razão para o seu cognome. Não apenas o bravo pela espada que empunhou, mas pela forma como parece ter enfrentado cada novo obstáculo que a vida lhe colocou diante dos olhos. O seu reinado é profundamente marcante, por muito que a sua personalidade nem sempre cative aqueles que o estudam. Para além de outros aspectos, Dom Afonso IV está na gênese das 3 linhas fundamentais da política portuguesa para os séculos seguintes, muito embora numa fase embrionária: paz com Castela, alinhamento com a Inglaterra e, sobretudo, a expansão para lá das ondas. Foram muitos acontecimentos, muitos dissabores, muitas catástrofes e também muitas batalhas. Agora, na sua última batalha, depois de uma vida tudo menos tranquila e uma obsessão real de missão régia, o bravo descansa em paz. Obrigado e um bem-aja a todos.